DNase, né? DNA. Anti-DNase. E também eu vou fazer um sumário de urina, né, gente? É muito importante fazer um sumário de urina, urina simples, sedimentos urinários, né? Que eu vou conseguir encontrar. O que que vai ser encontrado na urina, no sumário de urina? Na urina simples. Hematúria? Hematúria. Isso. Hematúria dismórfica. Então, eu já sei o que eu vou buscar no paciente, eu vou buscar o que eu vou encontrar, na verdade, nesse paciente, eu já sei quem é a minha população, e agora eu quero saber como é que eu vou tratar esse paciente. Então, a síndrome nefrítica, no geral, ela costuma ser autolimitada. Porém, eu estou tratando de uma criança que está com edema, com hipertensão, então eu vou tentar aliviar esses sintomas através de... Vou dar um diurético para ele. Acho que pode ser uma furosemida, se vocês quiserem mais ir a fundo, mas será uma furosemida. E, né, algumas literaturas falam em antihipertensivos, eu acredito que se resguarda para situações em que a hipertensão está muito elevada, e aí corre risco de lesionar outros órgãos, né? Mas a gente deixa aqui, vai que vem, né, na questão. No geral, a gente não costuma fazer o antihipertensivo para a criança, mas, né, tudo é uma questão de depende. Pode ser que há uma pressão muito elevada, a gente sabe que uma pressão elevada sustentada durante muito tempo lesiona os órgãos, Fechamos, né? Então, mais uma, se galera. a gente não conseguir controlar questão com de número o 33, edema, lembrando que essa hipertensão está já sendo causada estamos por pro fim. esse edema, então, normalmente, se O você grupo do baixa esse Telegram edema, você consegue tem controlar um a link pressão, aqui no perfil. e aí, se não conseguir, pode ser que a gente precise entrar com esse antihipertensivo. E outra coisa, né, que também a gente vai fazer, se você tiver sinal de infecção vigente, a gente vai tratar essa infecção, né, com Penicilina, benzatina. Pode ser a penicilina, benzatina, tá? Essa ação de realizar biópsia. Depois de 8 semanas. De 8 semanas de quê? Do consumo de C3. Da persistência dos sintomas. C3 baixo, mais de 8 semanas. A persistência dos sintomas, ela é um pouco variável, porque essa hematúria, ela pode acontecer por até 12 semanas, tá? Então, o meu principal fator prognóstico que eu vou acompanhar vai ser o C3. Ele não pode passar de 8 semanas baixo consumido, tá? Se ele passar disso, eu começo a desconfiar de outras síndromes nefríticas, tá? E aí, quais são as outras síndromes nefríticas? Deixa eu ver se... Nefropatia por IgA. A grande concorrente da GNPE, que é a nefropatia por IgA. E como que eu vou diferenciar a nefropatia por IgA da GNPE? Ele é mais... consome complemento. C3 vai estar normal. A população que ela atinge, gente, normalmente nós estamos falando de adultos, tá? Adultos. Então, eu vejo um adulto com uma síndrome nefrítica, eu vou pensar logo numa nefropatia por IgA. Lembrando que adultos jovens, não estou falando de idosos, tá? Vou pensar em GNPA, a não ser que seja uma mulher em idade fértil, tá, gente? Lembrando que a população mulher em idade fértil, eu sempre vou pensar em lúpus. Depois que eu vou pensar em outra coisa. Primeiro eu descarto a lúpus, depois eu penso em outra coisa. Aí, outra coisa que essa população vai ter, que é muito parecida com a GNPE. Infecção de vias aéreas. Que é a faringite, né? Só que daí, né, só muda o tempo depois, né? Porém, ele é mais ela arrastado. Viral, e ela vai acontecer em 2 dias após a infecção. Então, eu lancei uma pegadinha ontem no meu Instagram e eu perguntei qual é a
síndrome que cursa após uma infecção, poucos dias após uma infecção, e todo mundo colocou GNPE, mas a GNPE cursa quantos dias após a infecção? 2 a 3 semanas. Se for uma faringoamidalite, uma média de 2 semanas. Se for uma piodermite, ela pode chegar até 6 semanas após, tá? Uma média, tá, gente? Isso aqui é uma média. Lembrando que a questão ela pode variar, isso aqui, mas é uma média. A faringoamidalite, 2 semanas, e a piodernite de 4, podendo chegar até 6 semanas. Quem aparece dias, às vezes até concomitante, inclusive o Fabrício, né, meu conterrâneo, Fabrício do Hard Work, ele fala, né, que infectou, mijou sangue. É quase que automático. Então, a nefropatia por IgA, ela não possui consumo de C3, é mais presente em adultos jovens, possui uma história de infecção viral de pouquíssimos dias de antecedência e ela não tem tratamento específico também, tá? Você fica apenas acompanhando o paciente com nefro, acompanhamento com nefro, deriva, tudo é... Tá bom? Basicamente é isso. Então, para você chegar no resultado, no diagnóstico dele, vão ser os mesmos exames que a gente pede para outra nefrítica, né? Você vai descartar outras nefríticas e confirmar ela. Você vai pedir o consumo de complemento, né? O exame de urina, ureia, creatinina, tudo que está relacionado ao rim, tudo que está relacionado à função renal. Tá? Então, vamos aqui, C3 e C4, a gente solicita para ver se está consumido, né? A gente solicita, né, sumário de urina, ureia, creatinina. A gente precisa também descartar, gente, que isso aqui é uma nefrótica, né? Então, a gente pede albumina para todo paciente que cursa com uma glomerulopatia. A gente vai tentar pedir esses exames para a gente confirmar ou descartar de quem a gente está falando. Alguma dúvida? Não. Então, outro representante das nefríticas é a nefrite, quem sabe? Nefrite lúpica. Lembrando que o lúpus ele pode me trazer tanto síndromes nefríticas como nefróticas. Tá? Como síndromes nefróticas. Ele vai me trazer uma mulher com um enunciado gigante, vai ter muita coisa normalmente, tá? Ele vai me trazer a informação como é o anticorpo que tem relacionado com a coisa. É o FAM. O FAM pode trazer um FAM positivo, mas o anticorpo que vai estar relacionado é o anti-DNA. Tá? Relacionado à função renal, é o anti-DNA, tá? A afecção renal. É o anti-DNA. Nefrite, anti-DNA. Outra coisa, né? Vai trazer uma mulher, pode ser que seja negra, mas vai ser uma mulher nessa idade fértil, né? Uma média de 20 a 30 anos. E aí, eu tenho 6 tipos de nefrite lúpicas, sendo que as nefríticas são só a 2, a 3 e a 4. A nefrótica, ela é a 5, tá? E toda vez que estiver falando a palavra membranosa, eu estou falando de nefrótica. Porque a gente lembra que a gente explicou que a síndrome nefrótica, ela é uma lesão da membrana. E a síndrome nefrítica, ela vão ter todos os outros nomes, né? Focal, segmentada, pipipi, popopó, uns nomes diferentes, mas é a 2, a 3 e a 4. E a tipo 1, ela não causa nenhum sintoma. E a tipo 6, que eu não mencionei aqui, lembrando que são 6 tipos de nefrites, e a tipo 6, ela não é uma glomerulonefrite, ela é uma doença renal crônica. Tá? Então, tipo 1, paciente não tem sintomas, não tem nada muito como é que fala? Nada notável. Então, a 2, a 3 e a 4, eu vou ter hematúria microscópica. A 5, eu vou ter proteinúria nefrótica, lembrando que, para ser considerado nefrótica, tem que ser quanto? Maior que 3,5 gramas por dia de proteína.
E essas outras, elas podem cursar com proteinúria, mas ela vai ser o quê? Subnefrótica. Entendeu? Então, se eu estiver falando de hematúria, cilindros hemáticos e lúpus, eu vou estar falando de uma dessas três aqui, 2, 3 ou 4. Se eu estiver falando de proteinúria nefrótica com lúpus, eu estou falando dessa síndrome nefrótica da nefrite membranosa, que é a tipo 5. E como é que é o tratamento? Oi. Então, doutora, A1, A2, A3 e A4 é tipo nefrítica. E A5 é... A1, ela tem hematúria, mas ela não chega a fazer uma síndrome nefrítica, tá? Ela não chega a ter nenhuma uma glomerulonefrite muito acentuada. Tá. Ela é muito leve, ela não tem alterações de glomérulo. Aí A2, A3 e A4 chega a nefrítica. Elas são nefríticas, elas têm um componente maior nefrítico, assim que a gente fala, maior componente nefrítico. E a 5 ela tem maior componente nefrótico. E a 6, ela é uma doença renal crônica já, ela já não tem mais muita viabilidade, é uma paciente que já ficou bem grave. Tá. E aí, alguma dúvida, gente? Não. Hematura microscópica ou macroscópica? Pode ser os dois, mas para ser considerada nefrítica, ela tem que ter cilindros hemáticos, tá? As três têm esse componente de cilindros hemáticos, mas algumas têm tanto microscópica como macroscópica, tá? Doutora, e qual o índice mesmo da proteinúria na nefrótica, a senhora falou? Igual ou maior a 3,5 ou 4 cruzes. Pode ser 3, mas normalmente se ele quiser te dar certeza é 4 cruzes. É de 3 para 4, não pode ser 2. Se tiver 2 cruzes, você já sabe que é subnefrótico. E se for menos de 3,5, também é subnefrótico. Então, o que é que eu digo? Que a nefrite lúpica, ela pode ser mista. Elas podem ter tanto hematúria como proteinúria, só que você tem que ver quem é o maior componente. Então, na 2, a 3 e a 4, eu tenho o maior componente nefrítico. E na 5, eu tenho o maior componente nefrótico. Eu tenho uma proteinúria já bem avançada. Entendeu? Alguma dúvida? Então, o diagnóstico seria com esse anti-DNA? Sim. O diagnóstico pode ser com um anti-DNA também, mas a gente vai solicitar. Lembra que para todas as síndromes nefríticas a gente solicita? E aí, aqui que está o diferencial da nefrite lúpica, porque ela consome os dois. Tá? Então, eu não vou ter só C3 consumido, eu vou ter consumo de C3 e C4. Entendeu? A gente pede tudo, a gente pede função renal. O que é função renal? O que é função renal, gente? Ureia, creatinina. A gente pede sumário de urina. Urina simples. Urina simples. Tudo isso aqui vai ser importante. Para eu conseguir descartar e diferenciar ela de outras possíveis nefríticas. Qual a dúvida? Alguém perguntou alguma coisa? Então, vamos seguindo. Ninguém fala. Doutora, menor de 3,5 seria o que, então? Seria uma proteinúria subnefrótica. Ok, obrigada. E na nefropatia por IgA, o C3, ele não tem consumo de C3? Não tem consumo de complemento. Não tem consumo de complemento. Tá. Na nefrite lúpica, Oi. A questão do C4, eu peço para todas ou só na nefrítica lúpica? Pede para todo mundo mesmo os exames, tá? Ok. E aí você vai diferenciar por quem está consumido ou não. Ok, obrigada. Aí aqui eu vou ter já os dois consumidos, C3 e C4 baixos, né? Já sei como diagnosticar, já sei como é a clínica, né, gente? A mulher da lúpus, ela é uma mulher especial, ela é uma mulher que tem alopécia, ela é uma mulher que tem um eritema malar, ela é uma mulher que tem anemia, então não dá para se confundir. É uma mulher que tem artralgia, tem plaquetopenia, e aí ela vai vir com essa
ela vai vir com essa alopécia, ela vai vir também com essa função renal alterada, lembrando que o lúpus, ele altera muito a função renal. Eu não sei se vocês já viram algum paciente que tem lúpus, eles realmente passam bem mal com o problema renal, né? É uma das coisas que realmente mata o paciente que tem lúpus, é o problema renal dele. E aí, esse paciente aqui, o tratamento dele, ele vai ter duas fases, é a fase de indução e a fase de manutenção, tá? Porque aqui a gente vai tratar, na indução, vai tratar ele com tiro de bazuca, porque a gente tem que impedir essa resposta imunológica desse paciente. É como se o corpo dela estivesse atacando ela mesma e matando o rim dela. Então, aqui a gente vai entrar com pulsoterapia de corticoide. E aí, quando a gente consegue manter o controle da doença, a gente entra com o tratamento de manutenção, que são as ciclofosfaminas. Se eu estiver errando alguma coisa aí, vocês me avisam. Que eu decoro assim os nomes. As ciclofosfaminas, isso. E a azatioprida. Lembrei dessa agora, azatioprida. Tá? É ciclofosfamida. É fofamida, né? Isso. Fofamida, ciclofosfamida. E a azatioprida, são os tratamentos de manutenção. Então, paciente tem lúpus, que tem coisa renal, que sofre, né, com problema renal, a gente tem que entrar com tiro de bazuca. É tratamento pesado, é tratamento para que os próprios anticorpos dela não ataquem o corpo dela. Então, a gente vai entrar com pulsoterapia de corticoide e depois que você manter a doença controlada, você entra com tratamento de manutenção, que é a ciclofosfamida e a azatioprida. E, lembrando, todo paciente que tem lúpus ganha o quê? Hidroxicloroquina. Por via das dúvidas, perguntou tratamento de paciente que tem lúpus, hidroxicloroquina. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Então vamos seguindo. Quem é a outra... Tem mais outras duas que eu vou citar de síndrome nefrítica, tá? Vou citar mais três, na verdade, vou logo citar todas, que vão ser a glomerulonefrite membranoproliferativa. Nunca foram cobradas, mas se já foi cobrada um, pode ser cobrada outra, né? A glomerulonefrite membranoproliferativa, ela está associada a adultos mais velhos e está associada a neoplasias. A crioglobulina, aqui ó, Essa daí já é nefrótica, né, doutora? Não, são nefríticas ainda, tá? E é? Aham. Tem um nome parecido na outra. Ah, tá. A outra é segmentar focal, né? Alguma coisa assim. É a GESP. Crioglobulinemia. Gente, lembra assim, é a única síndrome que começa com a letra C, não é? A única nefrítica com a letra C, porque ela tem relação com a hepatite C. Então, quando vocês virem o paciente com hepatite C e tiver afecção renal, eu estou falando de qual síndrome nefrítica? Crioglobulinemia, tá? É a única coisa que eu achei que realmente dá para diferenciar bem ela. Esse paciente que ele chega a sofrer uma lesão renal por hepatite C, ele vai ser um paciente que ele vai ter um quadro muito florido, ele pode ter artralgias, tá? Hepatite C, né, pode causar um quadro bem grave. Então, ele pode vir com artralgias, pode vir com a lesão renal, e esse paciente é o paciente da hepatite C. A história da questão vai te contar essa história, tá bom? Então, qual é a síndrome nefrítica relacionada com a hepatite C? Crioglobulinemia. E a última é a vasculite esporânquica. As vasculites, né? A gente tem esses anticorpos, né? Pode estar relacionado com anticorpos, né? Como a gente tem a por IgA.
E aí esse anticorpo vai lá e faz um ataque, né, aos vasos sanguíneos do rim e aí cria essa vasculite. E aqui, gente, é um quadro muito heterogêneo, né? Se a questão te trouxer esse anticorpo aqui, você vai conseguir associar a uma síndrome nefrítica. Porém, ela tem muitas ligações com muitas doenças, podem desenvolver ela. Pode estar relacionado com uma pessoa que tem asma, pode estar relacionado com uma pessoa que tem sinusite, tá? Então, diversas doenças. Então, eu acredito que é um quadro muito heterogêneo e o INEP, para te lembrar dela, ela teria que te trazer sim ou sim a presença do ANCA, porque senão vai ficar muito, né, muito vago. Então, ele vai te trazer uma pessoa com uma síndrome nefrítica clara, propriamente dita, que vai ter uma história de asma, sinusite, mas ele vai ter que te trazer a história do ANCA, para você lembrar que pode ser uma vasculite. Tá? Nunca foram cobradas, mas é bom a gente citar, porque como o INEP gosta de trazer diagnósticos diferenciais, vocês vão saber diferenciar e excluir. Alguma dúvida aqui? A gente só citou mesmo, para vocês não, doutora, obrigada. Então, eu vou pular essa aqui, porque eu vou deixar ela para depois, porque eu acho ela mais chatinha. E eu vou falar das nefróticas. Gente, as nefróticas, elas são maravilhosas. Vocês não acham? É um quadro muito florido, é um quadro muito bom de diferenciar, né? Nós temos 3 representantes das síndromes nefróticas, então fica muito mais fácil de você saber quem são elas, né? Vou botar, são 3. Quem são? Nefropatia de lesões mínimas. Aquela que eu falei, né? Nefropatia membranosa. A GESF, né? Que é a Jéssica, que eu confundi naquela hora. Glomerulopatia segmentar e focal, ou é glomerulonefrite, enfim, é GESF. E a nefropatia membranosa. Então, gente, é só isso. Vocês não têm por que se enrolar. Nefropatia membranosa. Quem pega qual população? Doença por lesões mínimas em crianças. A GESF é jovem. Adultos jovens. Adulto, né? E a nefropatia. E a nefropatia, idosos, ou, lembra que a gente comentou lá em cima? Mulheres férteis. Mulheres férteis. Porque é a lúpus. Não ficou fácil, gente? Pensa bem, não ficou fácil? Se eu vejo uma criança com proteinúria nefrótica, eu vou pensar em doença por lesões mínimas. Se eu vejo um adulto e aqui, gente, tem uma relação íntima com um adulto que tem HIV. Um adulto com HIV, eu vou pensar em GESF. Se eu vejo um idoso ou um idoso, provavelmente vai te trazer uma neoplasia, que está relacionado, ou uma mulher com um monte de sintoma, vai ser nefropatia membranosa. Não é fácil, gente, da gente reconhecer? Então, as síndromes nefróticas, elas vão cursar com o quê? Né? Lembra que a gente falou que aqui eu tenho uma lesão da membrana, então ela está passando proteína, né? Tem proteína, tá ótima, uma síndrome nefrótica, maior ou igual a 3,5 gramas por dia. E lembra que a proteína, ela é tudo que tem de mais importante para o meu corpo. Tudo é proteína. Se eu não tenho proteína, eu estou ficando sem albumina. A albumina é responsável pelo quê? Pela pressão osmótica, né? Colodosmótica, enfim. E aí eu vou perder líquido para os meus vasos. Né? Eu vou perder o líquido que está nos meus vasos sanguíneos. Então, eu vou ter um edema muito marcante. Edema muito marcante. Gente, esse edema aqui, ele chega a ser muito pior do que o da nefrítica, tá? Ele vai poder causar anasarca, ele vai causar derrames pleurais, derrames cavitários no geral, né? Ele vai causar um edema periorbitário bem mais marcante, né? Edema periorbitário.
o edema periorbitário. E o que mais? Qual é as outras proteínas? Oi? Essa é a clínica de todas as nefróticas, então. Sim, essa é uma clínica que vai ser comum às nefróticas. Porque as nefróticas, você perde a proteína, você perde a albumina. E aí fica, é uma da tríade da síndrome nefrótica, que é proteinúria, albuminemia e edema. E o que é que eu considero albuminemia? Menor que 3. É fácil de decorar, tá, gente? Mais que 3 gramas decilitro. É menor a 3,5. Menor a 3,5 na urina. Então fica fácil de decorar, porque a gente sabe que a proteinúria é maior a 3,5. A albuminemia vai ser menor a 3,5. E aí, se eu não tenho albumina no meu corpo, eu não tenho pressão osmótica. Então, o líquido vai ter extravasamento de líquido de dentro dos vasos sanguíneos. Então, isso vai causar esse edema. Lembrando que na síndrome nefrítica, quanto pior for a proteinúria, pior é o prognóstico, tá? Então, ela guarda relação íntima com o prognóstico, porque se eu estou perdendo muita proteína, a situação está ficando cada hora pior. E aí, outra coisa que vai acontecer, né? O corpo pega, elimina a proteína e o fígado vai tentar ajudar. O fígado tenta ajudar, né, gente? Quem produz aqui, quem é o nosso responsável por produzir diversas coisas, armazenar, vai ser o fígado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai produzir proteínas, porém, ele vai produzir lipoproteínas. Olha que espertinho, tentando ajudar, vai causar uma dislipidemia. Outra coisa que ele vai tentar ajudar, ele vai produzir proteínas, né? Protrombóticas. Não ajuda em nada. E a gente perde na urina uma proteína importante, que é a antifibrina, e ele vai e produz proteínas protrombóticas. Então, eu tenho mais chance de ter eventos trombóticos. Tromboembólicos, isso mesmo. Então, vocês conseguem entender que aqui é uma situação um pouco mais catastrófica, né? Que a gente tem que intervir nessa criança, tem que internar. Tá um pouco bagunçado, mas é isso. Então, na criança... E a GESP, né? Nunca foi cobrado, mas quando eu vejo esse quadro de proteinúria, urina espumosa, né? Tá dentro da coisa que eu lembro que se a urina tá expelindo... Né, onde é que eu falei aqui da coisa? Lipoproteínas. Né, a gente começa a perder HDL pela urina, e aí, ou seja, a gente está perdendo gordura. Isso, na hora que passa pela urina, isso vai virar espuma, né? A gente sabe que espuma, sabão é feito de gordura, então vai se traduzir em espuma na urina, essa perda de HDL, essa dislipidemia. Então, esse é um quadro clínico bem sugestivo, né, da síndrome nefrótica. Então, lembrando, tem proteína, a coisa está ótima, é síndrome nefrótica. E aqui já aparecem os cilindros lipídicos, né, doutora? Não cursa com cilindros hemáticos, tá? Lipídicos, não? Não, essa é dislipidemia mesmo, tá? Você vai ter presença de HDL, aumento de lipídios mesmo. Tá, obrigada. E aí, né, quando eu estou falando das crianças, com essa clínica bem exuberante, que a gente conseguiu demarcar aqui muitas coisas, eu vou estar falando das doenças por lesões mínimas. E aqui, como eu falei, já é uma doença um pouco mais grave, eu tenho que agir, né, gente? Então, nessa criança, eu não vou ficar esperando. Eu vou fazer o quê? Fazer um corticoide nela. Vou meter um corticoide nela. Vou tratar essa anasarca, né, gente? Vou fazer a furosemida. Talvez, dependendo do nível de dislipidemia, a gente precise tratar, né, com antilipemiantes. Outra coisa, essa criança, lembra que eu falei que a gente perde as proteínas? Uma proteína muito importante que a gente perde são as imunoglobulinas, aminoácidos importantes que compõem as imunoglobulinas. Então, a criança fica com a imunidade baixa, ela fica propensa
propensa a ter que tipo de infecções? Ela fica propensa a ter ascite, né? Porque ela está com derrame de cavidade, e essa ascite pode acontecer o que com ela? Peritonite bacteriana espontânea. Então, eu vou ter que vigiar essa criança nessa questão de ela poder desenvolver, ela pode desenvolver peritonites, ela pode desenvolver pneumonias, ela fica muito propensa ao streptococcus, ela pode desenvolver estrongiloidíase disseminada. Então, aqui, quando eu vou entrar com esse corticoide por pelo menos 6 semanas, além de tudo, eu já entro com o albendazol, tá, gente? Para impedir que ela tenha estrongiloidíase disseminada. Que aqui é uma profilaxia. Ficou claro? Não, essa parte não entendi, não. É estrongiloides? Sim, a criança que ela está com a imunidade baixa e vai fazer corticoide por mais de 6 semanas, eu vou causar uma imunossupressão nela. Então, eu faço profilaxia contra a estrongiloidíase disseminada, que é com albendazol. Entendeu? Certo, beleza, obrigada. Eu vou causar nela uma imunossupressão, além de que ela já está. E aqui na GESP, né, a gente não tem muitos detalhes sobre o tratamento dela, mas lembrando que aqui é corticoide. No geral, proteinúria, tratamento é corticoide. Nefropatia, aqui também vamos entrar com corticoide e tratar o edema. É corticoide e tratar o edema, aqui ficou mais claro. E quando é a mulher com lúpus, é a pulsoterapia de corticoide, que a gente já viu lá em cima. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Ficou claro? Sim. E aí, por último, a gente vai ter a glomerulonefrite rapidamente progressivo, tá? Não é muito cobrada, mas já apareceu. Então, quando eu estiver falando de uma lesão renal que evolui muito rápido. Fabi? Oi. Então, na GESP também entra com o corticoide e o furosemida? Sim, todo mundo. Eu vou tratar edema e a lesão com corticoide. Tá. GESP e na membranosa. Fábio, desculpa. A rapidamente progressiva, ela tá na nefrítica, né? Não. Não é não, tá? Ela é à parte. Ela não é dentro de nenhuma. Ela é um tipo de glomerulopatia diferente. Ah, tá. Pelo radiowork, ela entra na nefrítica, na síndrome nefrítica também. Então, o resumo que eu tenho aqui fala glomerulonefrite primária, que apresenta com síndrome nefrítico ou deterioro da função renal. Aí entra era o que eu ia falar agora. Se ela cursar com componente de hematúria microscópica, ela vai fazer uma síndrome nefrítica, mas a glomerulonefrite rapidamente progressiva, ela pode ser tanto uma lesão renal, como abrir com quadro de hematúria, tá? Mas ela em si não entra em específico em nenhuma. Entendi. É igual a lúpus, que pode ser tanto nefrótica como nefrítica. Entendeu? Entendi. Então, aqui uma coisa que vai realmente chamar a atenção nela vai ser a lesão renal, né? Quando a gente fala em lesão renal, né? O que a gente está falando? De função renal, né? E o que vai chamar muita atenção em uma lesão renal aguda? Creatinina e ureia. Exatamente. Então, vai ter uma coisa aqui que vai chamar muita atenção, que é a elevação de creatinina e ureia. E outra coisa que vai chamar muita atenção é a forma como ela deteriora muito rápido. Então, vai ser um jeito de você chegar nesse diagnóstico, tá? Ela pode sim cursar com hematúria microscópica, tá? E aí ela pode abrir uma síndrome nefrítica. Lembrando, né, que síndrome nefrítica é o conjunto de sintomas, né? O conjunto de hematúria, né, que é perda do globo filtrado glomerular. Então, ela pode cursar junto. Só que ela pode ter somente uma lesão renal com uma evolução muito rápida.
E aí, essa aqui é a doença que costuma vir aquelas imagenzinhas. Não sei se vocês já viram no livro, quando tem imunofluorescência. Tem sim. Essa é a doença da imunofluorescência. Porque normalmente você joga, né? Você está vendo uma pessoa que está perdendo a função renal de uma forma muito rápida. Então, nesse caso aqui, a gente vai lançar a mão de biópsia, tá? A gente vai lançar a mão de microscopia, de todo jeito, a gente vai tentar saber o que está acontecendo com esse rim. Então, aqui a gente vai observar o que está acontecendo. Quem é que está atacando esse glomérulo? E aqui a gente vai ver os depósitos, né? Porque a gente tem 3 tipos de glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Nunca foi cobrado. Mas você vai ver que ao redor da membrana vai ter depósitos, né, de anticorpos, que são os anticorpos que estão causando esse deterioro da função. Entendeu? Sim. Então, são autoanticorpos. Né? Esse que tu falou agora é o que tem aquele linear, pausimônio? Sim, tem os padrões, né? Tem padrão linear, que vai ter, né, um acúmulo, né, linear. Então, quando falar em acúmulo linear, e aí você vai vir essa clínica aqui bem recheada, né, de um deterioro muito rápido. Vem vir um marcador, gente, forte, é o aumento da creatinina, que marca que o rim realmente não está bem, né, a creatinina. E aí você vai pensar em glomerulonefrite rapidamente progressiva. É uma pessoa que evolui quase que para a perda da função renal em 1, 2 semanas. Então, você pensa que é muito rápido. Então, essa palavra aqui, ela faz jus à doença, é rapidamente progressiva. Aí tem padrão linear, isso que eu nem me preocupei em decorar, vou ser bem sincera com vocês. Eu acho muito difícil ser cobrado, é um tema muito profundo. Mas o que você tem que saber? Que quando a doença cursa com esse deterioro muito rápido da função renal, né, ela pode cursar com hematúria microscópica, e aí ela vai, nessa doença costuma ser feitos exames mais invasivos, né, a gente vai lançar a mão de uma microscopia óptica, vai lançar a mão de imunofluorescência, e aí essa imunofluorescência vai trazer aqui os padrões de acúmulos de anticorpos, que pode ser um padrão linear, né? Eu esqueci quais são os outros, gente. O padrão granular. Granular. Tem mais um. E tem a pausimune. Pautimune, não é isso? Que é da vasculite ANCA. É da ANCA. Que está relacionado com esse anticorpo ANCA. Isso. Pautimune, um negócio assim, que está relacionado com esse anticorpo ANCA. Eu falo pauci, mas deve falar pauci, né? Porque eu acho que é um nome italiano, que está relacionado com esse anticorpo ANCA. Então, são normalmente essas que a questão vai querer te trazer uma imagem dessa, porque nas outras, normalmente, você não faz um estudo tão aprofundado. Lembra que a gente viu que tem diversos motivos, né? Como é que fala? Para você ter que pedir uma biópsia, né? Já tem que ser uma lesão renal já bem acentuada. Então, nas outras, a gente não costuma pedir biópsia de glomérulo, não costuma fazer imunofluorescência. Então, quando vier essa imagem, normalmente a gente está falando da glomerulonefrite rapidamente progressiva. E aqui essa ANCA que pode ser, né? Lembra que a gente falou que a ANCA é uma nefrítica? Essa ANCA pode abrir síndrome nefrítica. E essa do padrão granular também pode entrar aquela lá, crioglobulinemia. Crioglobulinemia. E endocardite também pode ser nefrite lúpica. Eu acho que é isso. Então, gente, é um resuminho, tá? Vamos para as questões. Preparados? Perfeito, doutora. Obrigada, viu? Porque clareou agora, porque eu estava me confundindo. Então, vou começar aqui. Questão 74. Tem um paciente feminino, né, uma criança,
que apresentou um quadro de hematúria macroscópica, acompanhada com uma mialgia discreta, adinamia. A mãe informou que a paciente apresentou antes uma infecção de vias aéreas. A gente sabe que isso não é patognomônico de nada, né? Porque diversas podem ter um quadro de infecção antes que desperta, né, essa reação autoimune, há cerca de 1 mês. E que regrediu após o tratamento com amoxicilina durante 7 dias. Por ocasião dessa primeira consulta, a paciente apresentou hipertensão. Então, que ela já está caminhando mais para uma síndrome nefrítica. O fundo do olho é normal, não tem alterações, a paciente foi hospitalizada, pois os primeiros exames laboratoriais já mostraram uma creatinina. Gente, qual é o nível de creatinina normal, vocês lembram? É 1,2. 1,1. 1,1 ou 2. Uma paciente que evolui com 8,4 de creatinina, o que vocês acham que está acontecendo com essa paciente? Lesão renal. Uma lesão renal muito aguda, né? E ela evolui rapidamente, tá aqui uma palavra-chave. Evoluiu rapidamente com oligúria. Qual é o diagnóstico aqui até agora que vocês estão pensando? Rapidamente progressiva. Rapidamente progressiva. A hematúria macroscópica regrediu, mas persiste a hematúria microscópica, com presença de cilindros hemáticos. E aqui, no caso, ela está cursando com uma nefrítica. E a paciente passa a apresentar também proteinúria, também com componente o quê? Não está nefrótico ainda, apesar de ser 0,3. Então, não está nefrótico. A investigação cilindro laboratorial não evidenciou presença de vasculite ou doença sistêmica, então não é uma vasculite, né, nem GA, nem ANCA. E a dosagem de C3 e CH50, que são 2 complementos, é normal, então ela não vai ter consumo de C3. Lembra que a gente faz, né, os mesmos exames para todo mundo, a gente pesquisa. Os anticorpos antinucleares estão ausentes, ANCA, e pesquisa de fator antinuclear negativo. A paciente foi submetida a uma biópsia renal, fragmento de 30 aglomérulos com proliferação de células epiteliais na cápsula de bulbo. E infiltração de macrófagos, que eu falei, né, que as células de defesa iam lá e se filtravam, né, para destruir o próprio glomérolo da pessoa. E a imunofluorescência da biópsia renal produzida abaixo evidenciou a disposição linear, aquele padrão linear, né, que a gente viu. E não há depósitos mesangiais. E a imunofluorescência foi negativa para IgM, IgA e C3. Então, essa aqui é uma questão atípica, tá? Eu queria dizer para vocês que ela é uma questão bem atípica. O INEP não costuma cobrar assim, porque em 2011 o negócio era um pouco mais arrochado. E com base na história clínica, a evolução e na biópsia renal, a imunofluorescência pergunta-se qual o mecanismo responsável pelo dano glomerular, aquilo que eu estava explicando, né? Que os anticorpos, os antígenos, anticorpos iam lá e se depositavam aqui na membrana e consumiam o próprio glomérulo. Então, vamos ver qual que parece mais com o que a gente viu. Disposição de anticorpos antígenos estreptocócicos ao longo da membrana basal? Não é. O mecanismo não é através de estreptococos, né? É através do próprio antígeno que destrói. A disposição de anticorpo anti-antígenos citoplasmáticos de neutrófilos também não é. A alteração da imunidade celular, notadamente macrófagos e linfócitos T auxiliares, também não é. Disposição de complexos imunes circulantes ao longo, complexos imunes circulantes ao longo, essa aqui é o que está parecida, mas vamos ver a próxima. É uma reação antígeno-anticorpo in situ ao longo da membrana basal glomerular. Gente, a resposta correta é essa aqui, tá? Eu entendo que essa questão é um pouco mais, né, difícil, mas a razão é que não são complexos imunes circulantes, são realmente a deposição desses autoanticorpos que ficam depositados na membrana basal glomerular. Seria, então, depósito linear, nesse caso, isso. Dentro da rapidamente progressiva. Isso, é a linear essa aqui. Se localiza in situ, dentro da membrana basal lá. Da membrana basal glomerular. Abrindo com uma questãozinha boa. Vamos para a próxima. 19. Aqui, ó.
Criança do sexo feminino com 7 anos de idade é trazida pela mãe à unidade básica de saúde, porque há 3 dias ela se apresenta com adinamia, urina escura, né? Que é uma hematúria, né, gente? Inchaço nos olhos, e a mãe informou que há 15 dias ela apresentou dor de garganta. Então, há 2 semanas ela teve uma faringoamidalite, provavelmente, que regrediu com o uso de antitérmico anti-inflamatório não hormonal. Na consulta, o médico observa que a criança se encontra em regular estado geral, afebril, eupneica, hipocorada, e com frequência, né, tá pálidazinha, tá um pouquinho taquicárdica. Essa pressão arterial aqui, gente, o que vocês acham? Ela tá boa? Com uma criança de 7 anos? Não, tá alta. Tá alta, né? Alterada. Um edema de face e edema de membros inferiores. Então, a gente já tem aqui hematúria, edema e pressão arterial elevada. Qual é o diagnóstico? Síndrome nefrítica, né? Por GNPE. E aí, os demais aspectos estão normais, e na síndrome apresentada pela criança, né, a resposta inflamatória responsável pela instalação. Então, ele quer saber qual foi a resposta inflamatória que gerou a GNPE. Né? Mais uma questãozinha difícil, estou falando que em 2011 o negócio não foi fácil. Então, bora lá. A gente sabe que a GNPE, o que acontece com ela? Que a gente falou já? Aumento do consumo de complemento. Consome C3, né? E aí se deposita um monte de célula de defesa dentro do glomérulo e inflama células de defesa. Então, vamos ver qual é a questão que se parece mais com esse raciocínio, né? Consequência da ativação do complemento, até aqui está tudo certo, da liberação de fatores quimiotáticos e recrutamento de neutrófilos. O que são os neutrófilos? Células de defesa, né? Então, tá tudo certo até agora essa questão aqui. Decorre da fixação dos estreptococcus beta-hemolítico nas alças capilares? Não, gente, apesar de que acontece após a infecção pelos estreptococcus beta-hemolíticos, não são eles que causam a lesão do glomérulo, é o meu próprio organismo, tá? Então, tá errado isso aqui. Não são os estreptococcus que vão se fixar no glomérulo. Deve-se à modificação de uma IgM que, no contexto de uma infecção, torna-se imunogênica e desenvolve afinidade. Não é causado pela IgM, a gente já viu que é causado pelo C3. Depende da deposição de C3, fibrina e IgA. Já está errado, né, gente? E da proliferação de células mesangiais com expansão da matriz. Não, a gente está falando de GNPE. GNPE é causado, daqui a gente já sabe que é a letra A. Manifesta-se por hipercesso celularidade glomerular, expansão da matriz mesangial e duplicação da membrana basal glomerular. Eu não sei nem que doença é essa aqui, mas esse não é o mecanismo fisiopatológico da GNPE. Da GNPE a gente já conhece. C3 consome, inflama o glomérulo, enche de células de defesa que atacam a função renal e inflamam o glomérulo. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Em 2011 não tem mais nenhuma. Alguém ficou com alguma dúvida, gente, aqui? Um pouco difícil, mas não tinha muito o que fazer aqui nesse ano. Vamos para a próxima, que eu prometo que vai melhorar. Eu achei meio confusa no sentido, tipo assim, que consome o complemento, mas a palavra ali estava ativação do complemento, aí eu me confundi. Ativação é a mesma coisa que consumo de complemento. Ele utiliza uma via... ele utiliza a via de complemento alternativa. Significa tudo a mesma coisa. Ah, tá. Obrigada. Aqui. Uma criança de 8 anos, admitida na emergência, teve um edema generalizado. Como é o nome, gente? Edema generalizado? Anasarca. E fez, né, diminuiu o volume urinário durante 4 dias e está com uma PA 100/60. Essa PA está parecendo alta para vocês? Não. Não está alta. E um edema bipalpebral, está com edema
biopalpebral, tá com edema abdominal e de membros inferiores. De fato, essa criança está muito edemaciada. Apresenta ascite discreta, na ausculta cardíaca pulmonar sem anormalidades. No exame de urina, ela está com leucócitos 10.000, hemácias 8.000 e a proteinúria 3 de 4. Uma proteinúria já está em rango nefrótico. A relação proteína-creatinina maior está em 3,5, perfil lipídico. Olha o valor do colesterol. Isso aqui é uma dislipidemia. Qual é o diagnóstico, gente? Síndrome nefrótica. Por uma criança, é o quê? Doença por lesão mínima. Lesões mínimas. Tá? Eu vou ler o resto, mas eu já estou vendo que é triglicerídeos altíssimos, a albuminemia, 2,4, sendo que ela, se tiver menor a 3,5, eu já considero baixa. E considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é a conduta inicial? Inicial, gente. Eu quero que vocês foquem muito na primeira pergunta. Furosemida. Pois é. A criança está com uma anasarca, a criança está com o triglicerídeos no talo. Então, o que você vai fazer primeiro com essa criança? Desinchar ela, né? Você vai internar essa criança para desinchá-la, tá? E aqui ele traz outras opções, ele até traz a prednisona, mas olha o que ele coloca aqui, encaminhamento ao ambulatório. Vocês acham que tem condição de uma criança que está nessa situação de edema mandar para casa para ela ir consultar depois com o nefro? Não. Não dá, né? Então, aqui foi uma das questões que eles fazem, que isso aqui é padrão INEP já, gente. Eles colocam a primeira opção correta, mas se você não lê o resto, você escorrega na casca de banana. Então, prestem sempre atenção na resposta por completo. Aí, aqui, a ciclosporina, a gente sabe que não entra. A ciclosporina, a gente viu que é o tratamento da lúpus, né? A gente não faz essa reposição de albumina de forma inicial, e nem a indometacina, que é outro. Em observação rigorosa, olha os outros, como é tudo retorno. É tudo, nenhum contempla a internação hospitalar, que é o que essa criança precisa nesse momento. Ficou claro aqui, gente? Sim, perfeita. 84. Acho que aqui tem mais, tem mais questão aqui. Só questão boa esse ano. Aqui. Um pai leva a consulta na UBS, né? Um pai vai à consulta há uma semana com um filho de 4 anos de idade que começou com um edema periorbitário bilateral e matutino. Queria ter agarrado a piscina da Marta. Ela foi no salão, né? Aí me mandou. Desliga o áudio, por favor. Refere ter procurado outra unidade de saúde 2 semanas antes e foi feita uma faringoamidalite, tá? E o pai relata que nos últimos 3 dias teve um aumento do edema periorbitário e iniciou um quadro de distensão abdominal. A criança está abrindo com edema, né? Além de oligúria com escurecimento da urina. E o pediatra feriu essa PA, tá? Uma criança de 4 anos com uma PA de 110/80. Essa PA tá o quê, gente? Alta. Eu tenho PA alta, eu tenho edema, eu tenho hematúria. A tríade certinho. E eu tenho oligúria. Oligúria. Só procurando aqui o nome. Eu tenho oligúria. Qual é o diagnóstico? Nefrítica. Nefrítica. Numa criança que teve faringoamidalite é uma? GNPE. GNPE. E no caso descrito acima, o dado laboratorial, que isoladamente é considerado mais fidedigno para confirmar o diagnóstico. Qual é, gente, que a gente conversou? Complemento baixo. Complemento C3 baixo. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Deixa eu fazer Claro. uma dúvida, não na questão, mas assim, é que a gente tinha comentado do GNPE lá, que também poderia dar a penicilina para ele, né? A penicilina. Daí, nesse caso, ele já fez o tratamento com penicilina, não precisaria estar dando novamente.
né? Não precisa tratar. Não é tratamento da GNPE você fazer a penicilina. A penicilina é em caso de que exista infecção ativa e você queira prevenir uma síndrome, uma febre reumática, certo? Tá. Aí, se no caso a infecção for recente e ele não tiver feito o tratamento, se ele não tiver feito o tratamento correto, você pode entrar com a penicilina. Entra com a penicilina, tá? Certo, obrigada. Mas a título de GNPE propriamente dito, a penicilina não faz parte do tratamento. É só deixando isso claro, porque não depende do tratamento ele desenvolver ou não. 84. Já foi, 62, ano 32. É um homem de 22 anos que desenvolveu escoriações na pele que se infectaram. Uma piodermite, né, pessoal? E melhorou com uma pomada antibiótica. Cerca de uma semana depois, ele passou a ter cefaleia, edema, urina escura e o volume dele urinário diminuiu. Em uma consulta médica, ele está o quê? Hipertenso. Gente, eu tenho aqui de novo. Hipertensão, edema e hematúria. O que é que eu tenho? Uma síndrome nefrítica. Uma síndrome nefrítica, bem clara, e ainda tem pós uma piodermite. Então, o achado no exame de sedimento urinário, característico do processo, vai ser a presença de... O que é que eu vou achar na urina do paciente? Cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Eu vou ter hemácias bem conservadas, se eu já sei que essas hemácias passaram por dentro do glomérulo e foram tudo amassadas. Dismórficas. Eu vou ter proteinúria mais 4 de 4. Não, a proteinúria 4 de 4 se reserva para nefrótica, né? Doutora, nesse caso seria uma nefropatia por IgA? Nesse caso está mais fácil ser uma GNPE mesmo. Mesmo com a idade dele, mesmo ele sendo. Lembra que, tipo assim, a população mais comumente ocorre, mas não por isso não vai ocorrer de forma alguma, entendeu? Mas nesse caso está mais para uma GNPE mesmo. Sabe por quê? Porque a IgA, ela não cursa com a tríade, tá? Ela vai ser mais característica a própria hematura. Pode ser que ela faça uma oligúria, um pouco de edema, mas ela normalmente não vem com a pressão arterial com a tríade bonitinha assim, igual a GNPE, tá? Certo. Mas é aquela história, né? Normalmente, aqui a gente está falando de probabilidade, a chance dessa de ser uma GNPE é mais alta. Alguma dúvida aqui? Não. Bora para 2013. Bom, já deixei ele separadinho dessa vez. Um menino de 8 anos, trazido com queixa de oligúria e urina espumosa. Parou aqui, gente. Urina espumosa é o quê? Síndrome nefrótica. Com o quadro de edema que se iniciou há 7 dias e a mãe nega outras alterações. Essa pressão arterial dele tá normal. Tá boa. Tem edema palpebral de membros inferiores, não tem ascite, o exame de urina tá com hemácias 2 por canto e a proteinúria já está em rango nefrótico. Então, confirma a nossa suspeita diagnóstica, né? Considerando a principal hipótese diagnóstica, é indicado para o tratamento da doença de base. Olha o que é que eu falo. A última perguntinha, né? Que pode mudar a vida de vocês. Quem é que vai tratar a doença de base? Corticoide. Corticosteroide. Tá bom? E aí, qual seria o meu tratamento inicial para a criança? Se essa pergunta for diurético.
Muito bem, estão muito espertos. Ah, então entendi. O inicial é o furosemida, depois o corticoide, né? Isso mesmo, você entra primeiro tentando desencharcar essa criança, né? Porque ela está fazendo, pode abrir com uma nasarca, né? Pode abrir com derrame pleural, ascite pode gerar peritonite bacteriana espontânea, então a gente entra primeiro para desencharcar. Aí, mais para tratar a doença de base, é o corticoide. Entendi, obrigado. Isso seria geral para nefrótica? Sim, para todas as nefróticas a gente trata com a doença de base com corticoide. Entrar com o diurético vai depender, e a internação diurética vai depender da clínica que ele está apresentando. Então, se ele falar doença de base, corticoide. Se ele falar conduta inicial, diurético. Vai ter que ter uma que contemple o diurético. Entendi. Menino de 7 anos, olha como a maioria é de população infantil, né, as perguntas. É levado à emergência pediátrica por um quadro de crise convulsiva generalizada. A mãe refere que a urina dele está escura há 24 horas, mas não teve febre. Ao exame físico, ele se encontra sonolento no período pós-ictal, né, tá corado, hidratado, tá com a PA. Gente, essa PA para uma criança de 7 anos, na verdade não é só para uma criança, né? Qualquer pessoa com uma PA dessa tá alta. Tá alta. E frequência cardíaca, tá taquicárdico, sem sopros, presença discreta de edema periorbitário, ausculta respiratória sem alterações, pupilas dilatórias fotorreagentes, sem déficit focal, ausência de rigidez de nuca, descartando aqui pra gente uma meningite bacteriana, pele dos membros inferiores com lesões cicatriciais de impétigo, e foi iniciado um diurético de alça e mantida a restrição hídrica para o paciente. Né? Ele está com hipertensão, está com a urina escura, apresenta edema periorbitário, então ele tem uma tríade aqui, não tem, gente? Sim. Qual é o diagnóstico? Nefrítica. O que mais? GNPE. Nessa situação, o exame mais importante para segmento, olha como o nosso avaliador é sem criatividade. Qual é o exame mais importante para segmento da criança? Complemento sérico. No ano ele vai trazer o C3, no outro ele vai trazer complemento sérico. E assim sucessivamente. Alguma dúvida aqui? Doutora, teve uma outra doutora aí que perguntou o que era período pós-ictal. O período pós-ictal é após a pessoa ter uma convulsão. Se chama período pós-ictal, quando ela tá meio zonzinha assim, sabe? Depois da convulsão. Entendeu? O pessoal diz que parece muito uma ressaca. Ela disse que entendeu. Quem tem crise convulsiva, né? Diz que parece muito uma ressaca esse período. Curiosidades, né? Não vão agregar em nada, mas a gente mantém. Aqui. Não, isso aqui não. 90, 2022, 71, 98, aqui. 98. Aqui. Pré-escolar de 3 anos de idade. 3 anos de idade, foi admitido na emergência com quadro de edema e oligúria, tá? Tem 3 anos, tá com edema e oligúria. A pressão dele tá o quê, pessoal? Baixa. Tá normal para criança, né? Então, eu já começo a descartar o quê? Uma síndrome nefrítica. Tá com edema e o exame de urina tá com densidade urinária normal, as hemácias, e tá com proteinúria o quê? Nefrótica, né? E considerando a principal hipótese diagnóstica, o tratamento medicamentoso indicado é considerando a hipótese diagnóstica, ou seja, considerando a doença. Qual é o corticoide, tá?
Se pedisse o manejo inicial, ele poderia colocar diurético? Eu fiquei meio em dúvida nessa questão. Sim, se ele falasse manejo inicial ou se ele falasse sobre os sintomas iniciais, a gente fala de diurético. Mas quem trata a doença propriamente si é o corticoide, tá? Entendeu? Certo. Doutora, mas na situação assim que o paciente é hipertenso, que tem a tríade, eu faço primeiro o diurético, o corticóide, depois o antipertensivo, ou não, diurético, antipertensivo? Na criança com síndrome nefrítica, que abre com hipertensão, não entra corticoide, só o manejo da pressão arterial e do edema. Você primeiro entra com controlando o edema, se não resolver o controle de edema, porque quem causa essa pressão arterial é o edema, é a retenção. Na nefrítica não entra corticoide, tá? É só nas nefróticas. E quem cursa com hipertensão são as nefríticas. Entendeu? Entendi. 98, 81, 71. Minha correção aqui. Anulou pouca essa 2022? 15, né? 2022, Eu acho que eu não separei a questão. Poxa, eu não separei a questão, deixa a resposta aqui. Ô, droga. Questão boa. Droga. A gente não viu, não, doutora. Estão top dessa, pô. Agora que a gente ia... Agora a gente estava no Very Easy, agora que a gente ia testar os conhecimentos. Um paciente de 72 anos, com diagnóstico e início de tratamento, tem adenocarcinoma infiltrante. Então, gente, qual é a população que eu tô lidando aqui? Idoso com câncer. Vamos ver agora qual é a síndrome que ele tem, né? Ele informou que tem acordado com edema palpebral bilateral, né? Tá com inchaço. Referiu uma urina espumosa. O que esse paciente tem, gente? Proteinúria. Síndrome nefrótica no idoso. Qual é a doença? Membranosa. Nefropatia membranosa. Gente, não fica fácil a gente decorar as coisas desse jeito? Bem mais fácil. Fica bem mais fácil. É uma luz, é uma luz. É uma luz que acende. História patológica pregressa, há relato de não vou nem terminar de ler, né? Tal, ele tá com edema, a pressão dele tá normal, tá com dislipidemia, hipercolesterol, confirmando o nosso diagnóstico. Nosso paciente tem uma nefropatia membranosa paranefroplásica com síndrome nefrótica. Alguma dúvida? Não. Quero saber, não estou com dúvida honesta, que eu quero dar um pau. Não, sensacional, Fabi. Agora eu vou entender esse trem. Ficou bom? Ficou ótimo. Perfeito, doutora. Oi, Fabi. Só que esse da proteinúria, ele colocou 4,2, né? E colocou essa referência diferente também, né? Ele não colocou mais pauzinhos. O que ele colocou? A proteinúria de 24 horas, 4,2, mais alta ainda que 3,5. Olha a albuminemia dele, 2,4, mais baixa ainda do que 3,5. Então, tá tudo aqui correndo muito para o lado da nefrótica. Sim. É isso que eu tô falando, assim, ele colocou bem mesmo. Bem. Isso mesmo. Bora para 2023. É bom estar uma do lado da outra. Uma mulher de 19 anos. Uma mulher de 19 anos vai a uma consulta com edema de membros inferiores. Ela teve uma gestação sem intercorrências e, embora tenha feito 2 consultas de pré-natal, contudo, 1 mês após o parto, ela teve uma persistência e piora progressiva do edema. Então, 1 mês após o parto, ela teve edema de membros inferiores. Inicialmente, ela atribuiu à gravidez. Apresenta edema depressível, né? Uma pressão arterial. Essa pressão arterial tá o quê? Aumentada.
Tá normal, gente. Tá normal. Tá aumentada não, tá? Normal. Tá dentro do rango normal. 40, Os exames laboratoriais apresentam uma urina de rotina com proteína. Essa proteinúria, ela tá o quê? Alta. Elevada. Tá elevada, né? Tá uma proteinúria que eu posso chamar de quê? Nefrótica. E ela tá com colesterol alto. Eu posso desconfiar que essa mulher tem o quê, gente? Hipercolesterolemia. Ela tem hipercolesterolemia, ela tem proteinúria, ela tem o quê? Qual é a síndrome dela? Então, eu já sei que eu tenho uma mulher em idade fértil com a síndrome nefrótica. Quem é a possibilidade de doença dessa mulher? Lúpus. E qual é a doença nefrótica da mulher que tem lúpus? Síndrome nefrítica. Não, é uma nefrótica. É membranosa. Nefrite o quê? Membranosa. Membranosa. Nefrite membranosa, tá, gente? A nefrótica da mulher que tem lúpus é a nefrite membranosa. Então, mas bora confirmar, né? Porque até agora a gente está supondo. Tá com HDL baixo, dislipidêmica, triglicerídeos alto, glicemia alta, albumina baixíssima, tá nem baixa, tá baixíssima a albumina dessa mulher, ela deve estar muito edemaciada. E olha aqui, olha, esse detalhe aqui. PAM positivo, padrão nuclear homogêneo. Qual é o diagnóstico dessa mulher? Lúpus. Ela tem uma lúpus com síndrome nefrótica. Ela tem uma... Nem pediu qual é a nefrite, né? Mas vocês já sabem que vocês são mais espertos que o próprio avaliador do INEP. O diagnóstico sindrômico, o que eu falo que eles podem pedir para vocês? O sindrômico e o etiológico. Lembra que eu sempre falo disso? Então, quem é o sindrômico? Qual é a síndrome que ela tem? Nefrótica. Então, eu já tiro aqui as nefríticas. Eu sei que não são. Diabetes mellitus, o que eu falei para vocês? Quem é a paciente com diabetes mellitus que sofre com problema renal? Idosa. 50 a mais, vamos pensar assim. Uma mulher 50 a mais. E a mulher jovem, idade fértil, que sofre com síndrome nefrótica, ela é a mulher que tem? Lúpus. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. E aqui do lado. Vamos que aqui do lado, que eu achei essas questões tudo boa. Nossa, a diferença de 2011 para 2023 foi gritante. Né? Eu não levo muito em conta essas questões de 2011, não. Só para a gente saber os temas mesmo que caem, mas o nível de questão é muito diferente. Era feita muito mesmo para reprovar o povo. Um menino de 3 anos encontra-se em consulta... E eu também achava mal feita. Achava bem mal feitas as questões. Em consulta com serviço de especialidades, com história de ter apresentado um quadro de rinofaringite há 9 dias. Vamos aqui. Teve uma rinofaringite há 9 dias e, na ocasião, ele fez e resultou negativo para todas as doenças. Há um dia, ele está apresentando petequias, olha que coisa linda, nas extremidades inferiores. Ele tem petequias em extremidades inferiores. E ele está com limitação, dor abdominal, sua responsável refere que o menino teve um episódio de vômito. E aí, os exames complementares mostram, né, parasitológico de feto, que ele está com aslo negativo, e o exame de urina mostra hematúria e proteinúria sem piúria. Essa aqui ela é um pouco misturada, na verdade, né? Ela não é de glomerulonefrite, mas ela mostra uma criança que está com hematúria, que teve uma rinofaringite e que está com petequias em membros inferiores. Qual é o diagnóstico, gente? Vasculite ou síndrome de Berger. E petequias, a criança está com uma vasculite por IgA, tá? Por que não é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica? Porque também nem tem petequias.
Então, além dela não ter... Então, depois de 2 semanas... Quantidade de E não tem tempo, entregou aqui... Olha o que ele me entregou, esse aslo negativo. Ah, Ele entregou essa hematúria, né? A proteinúria, só um pouquinho aqui de proteinúria, né? Uma criança de 3 anos dificilmente cursaria com lúpus. E vocês lembram quem é que causa essa síndrome hemolítico urêmico? Vocês lembram quem é o principal causante nas crianças? Está. São as diarreias, tá, gente? As diarreias por tigela. Pode ser também Escherichia coli. Mas, normalmente, é as diarreias infecciosas. Causa isso aqui. Questão boa também. Agora eu vou para a do meu ano, a da minha prova. Essa aqui foi um presente, né? Assim, para mim, né? Bora lá. Uma mulher de 45 anos tem hipertensão arterial há menos de um ano. Ela já é uma mulher hipertensa, né? Não vamos colocar nesse bolo. Vai à consulta de acompanhamento. Durante a consulta, ela tem edema e piora da hipertensão. Piorou a hipertensão dela, está com edema. Em investigação laboratorial, ela está com hematúria microscópica. Gente, o que essa mulher tem? Que síndrome? Nefrótica. Hematúria microscópica. Quem falou nefrótica aí? Nefrítica, de sofrimento. E ela tem dismorfismo eritrocitário e está com uma proteinúria de 1,5. Essa proteinúria, ela é o quê? Subnefrótica. Sub. E aí, ela tá com a albumina normal, né? Tá maior 3,5, tá dentro do rango, e a paciente é referenciada ao nefro. Quem indicou a realização de uma biópsia. A sinale alternativa que representa a síndrome, ou mais uma vez eles querendo quem é a síndrome. Então, gente, eu já sei que é uma síndrome nefrítica, né? Então, quem tiver nefrótica, eu nem vou ler, eu nem li na hora. E aí eu vou lembrar que as que eu tenho síndrome nefrítica seriam GNPE, né? GNPE, IgA, seria, né, uma nefrite lúpica. E as que eu tenho que são nefróticas é que seriam, né, as 3. Quem são as 3 nefróticas? Lesão mínima, membranosa, e membranosa. Então, gente, só sobra uma opção, porque lesões mínimas é uma síndrome nefrótica. Alguma dificuldade aqui, pessoal? Oh, Deus, repita essa. Vai cair para vocês, tá, gente? Mas aí vai cair outra dessas que eu dei, que é para vocês ficarem espertos, essa aula aqui. Então, gente, se vocês quiserem decorar, decorem quem são as nefróticas que vocês vão saber lidar com exclusão. Quem são as nefróticas? Bora, repete. Lesão mínima, membranosa e membranosa, e nefrite membranosa. Então, se eu sei quem são essas 3, eu sei excluir na hora que vier essa correlação. Síndrome com etiologia, tá? Doutora, será que a senhora pode mandar esse resumo quando terminar a aula? Que a senhora fez no início da aula? Posso sim. Vou botar uma discursiva aqui para vocês e aí a gente finaliza. Hoje foi rápido, né? Tema fácil. Doutora! Oh. Doutora, por favor, você pode repetir, porque todo mundo falou junto e aí não deu para escutar. As nefróticas são só 3, tá? Só repetindo. É a doenças por lesões mínimas, a GESF, que é a glomerulosclerose segmental e focal, e a glomerulopatia membranosa, ou nefropatia membranosa. Ok, doutora, obrigada. De nada. Bora aqui. Vou mandar isso aqui para vocês. Não sei se vocês vão entender, gente. Eu saio escrevendo a moda qualquer coisa, se vocês entenderem. Pega o papelzinho e vão escrever agora. É a hora da discursiva. Essa foi que ano, doutora? Eu acho que foi 2011, 2020. Ixi. Não me lembro, não.
Vou dar 2 minutinhos só, que vocês estão muito espertos hoje. Essa questão é de 2022. É 1 minuto só. Concluíram, pessoal? Sim. Sim. Bora lá. Sim. Tem uma criança de 7 anos que está há 15 dias, que teve há 2 semanas dor de garganta, né? Que tratou só com medicação sintomática. Está cursando com edema, hipertensão, estágio 1, né? E a urina escura. Qual é o diagnóstico dessa criança? Qual é a principal hipótese diagnóstica? Ela está com uma DNPE. E o sindromático? NPE, desculpa. Síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica. Lá na hora vocês não vão escrever GNPF cair não, tá, gente? Vocês vão escrever glomérulo, nefrite, pós-streptocócica, pelo amor de Deus. Síndrome nefrítica. Por quê? Por quê, gente? Vocês acham que ela tá com isso? Já tem a tríade, tem hipertensão, tem hematúria. Não, doutora, eu digo assim, síndrome nefrítica pós-streptocócica estaria correto também, né? Não. Tá, assim, eles podem aceitar, mas não é o correto. Ela tá com uma síndrome nefrítica, né, que é causada pela GNPE. Glomerulonefrite pós-streptocócica. O diagnóstico sindromático é síndrome nefrítica e a doença que ela tem é GNPE. Certo. Obrigado. Mas, por que, gente, que vocês acham que ela está com isso? Pelos achados, a tríade. Pela tríade. O histórico, né? Ela tem o histórico de faringoamidalite, ela tem a tríade. Então, 15 dias. Justifiquem com tudo que vocês puderem, tá, gente? Bota os argumentos mais fortes no começo, mas coloquem todos. Não tenham preguiça de escrever. E quais os exames laboratoriais podem estar alterados nesse caso? Ele não quer dizer quem vai confirmar, ele quer que tu lembre tudo que pode estar alterado nessa criança. Vamos na interpretação. Asno também. Asno positivo. Eu posso ter o que mais? C3 consumido. Eu posso ter o que mais?
Na urina pode posso ter ureia, creatinina elevada. Eu posso ter hematúria. Eu posso ter leucocitúria. Então, eu posso ter muita coisa elevada nessa criança. Menor de 3,5. A albumina, ela já... Eu vou pensar mais na nefrótica, tá? Nesse caso, eu poderia colocar dislipidemias também? Como? Dislipidemias também poderia colocar aí? A dislipidemia não entra aqui, tá bom? A dislipidemia é para nefrótica. Lembra que a nefrótica é que expulsa proteína que faz o fígado produzir HDL. LDL e HDL. No caso da anti-DNase, iria estar positivo, é? Você pede, você coloca aqui, anti-DNase, mas ele não é característico de pessoas que tiveram faringoamidalite, mas é aquela história, né? Vamos colocar tudo que a gente lembra. Aqui, quem é faringoamidalite é o aslo. A anti-DNase é para impético. Para GPL, exatamente. E quais as orientações que eu vou fazer e que medicamentos eu vou usar com essa criança? Diurético. Diurético, o que mais? Diurético, penicilina, dieta hipossódica, restrição hídrica. Restrição hídrica. Como foi que ela tratou a infecção dela? Ela fez o tratamento correto? Não, penicilina. Penicilina, fisatina. A gente entra com a penicilina nesse caso. Dá com a cepa. E aí vocês vão lá, meu Deus, eu vou deixar essa resposta só... Não vou deixar essa resposta só com esse tantinho de coisa, não. Eu vou colocar um monte de orientação para essa mãe, com a dieta hipossódica, com restrição hídrica, com penicilina, com a utilização de antihipertensivos. Aí vocês vão enfeitar, tá, gente? Nesse caso aqui. Enfeita mesmo. Não tem pena. Doutora, nesse caso, precisa colocar quais que antihipertensivos? Não, né? Não precisa. Tá? Na grande maioria das coisas do INEP, você não precisa colocar o nome da medicação, só a classe. Então, no caso, tratamento diurético, penicilina, antihipertensiva, a dieta hipossódica. Isso. O corticóide é só nas nefróticas, né? Nefróticas, corticóide. Não tem tratamento com corticóide na nefrítica. E qual é a evolução esperada desse quadro para casos não complicados? Autolimitados, né? É um quadro, mas aí tu vai escrever assim, autolimitado lá, na prova da tua vida tu vai colocar só essa palavra lá? É o C3, né, doutora? Espera-se que o quadro se resolva espontaneamente em poucas semanas, se faz acompanhamento com o complemento C3, que deve normalizar em até 8 semanas. Então, enfeita, tá, gente? Vocês sabem, então colocam tudo que vocês sabem. Por favor. E aqui caiu outra vez, né, gente? Caiu outra vez, né, de uma forma um pouco maior. Para vocês verem como o INEP gosta desse tema, ele cobrou 2 vezes. Então, vamos que aí cai de novo para vocês. Ou cai agora uma doença por lesões mínimas, ou cai uma IgA, né? Ou outra que já caiu. Todas que já caíram pode cair agora, de novo, como discursiva. Né? Vamos que cai agora aquela do idoso. Qual era do idoso com neoplasia? Membranosa. Aí vamos aqui, né? Uma criança com 8 anos, né? Tem com diminuição de diurese, oligúria, urina escura, né? Não nega a presença de febre, vômitos, diarreia, disúria, polaciúria. E a criança estava previamente ígida. Quando ele coloca isso aqui, gente, ele está querendo descartar o quê? Outras infecções, né? Está querendo descartar o maíto. A criança estava previamente ígida há 3 semanas e apresentou lesões nas pernas. Inicialmente pruriginosas, que evoluíram para corostas e cicatrizes. O que ela teve, gente? Infecção de pele. Infecção possível impético, né? E o exame físico revelou os seguintes resultados. Ganhou 3,5 kg em um mês, que provavelmente um edema. Estatura, tá normal, frequência, tal. A pressão arterial dela, 125/80. O que vocês acham para uma criança de 8 anos? Alta, né? Alta. Que foi confirmado em 2 medidas, tá hipocorada, tá pulsos periféricos, lesões cicatriciais, só a escuta cardíaca está normal.
Vamos atentar aos detalhes aqui, que cicatrizou espontaneamente, ou seja, ela não tratou, não fez antibiótico para essa criança. Pele com tubo elasticidade preservados, lesões cicatriciais, ausculta cardíaca normal, ausculta respiratória, estertores crepitantes, envases pulmonares, a criança está com edema, que já está fazendo o quê? Está fazendo edeminha pulmonar. Abdômen globoso, discretamente distendido, com edema leve da parede abdominal, indolor à palpação, fígado palpável, fazendo uma hepatomegalia, e o quadro a seguir apresenta percentis de pressão arterial sistêmica. Gente, vocês sabem utilizar a tabela da pressão arterial das crianças? Aqui, acho que aqui essa imagem ficou ruim. Vocês sabem? Não. O que vai acontecer? A tabela, nunca tinha visto. O que acontece? A pressão arterial, isso que caiu na minha prova prática, tá? A pressão arterial da criança, ela tem que ser jogada nessa tabela. Para isso, você tem que conhecer as medidas dela, você tem que saber qual é a estatura dela. Tá? Você vai ter que saber qual é a idade e qual é a estatura da criança. A estatura dela, ela você vai colocar no percentil. Tá? Vocês sabem o que é score Z e percentil, vocês já viram, né? Já. Sim. Então, vocês sabem que o score Z, o normal é de mais 2 a menos 2, né? Sim. Da altura, né? Sabem, né? Que o normal, uma criança normal deve estar de mais 2 a menos 2. Sim. Sabem? Isso. Sim. Mais 2 até menos 2. E isso, jogando para o percentil, a gente fala em percentil 50. Que significa que ela está normal. Então, quando a criança, você joga ela para... você calcula se a altura dela está normal para a idade no score Z e ela dá entre esse mais 2 e menos 2, você subtende que ela está no percentil 50 de altura. Então, você joga aqui na tabela para 50, percentil 50, tá? E aí, você joga aqui a sistólica e a diastólica dela. E aqui é a idade dela. Essa criança tem quantos anos? 8 anos. Então, ela tem aqui 8 anos. Então, eu vou procurar ela por aqui, né? Vou procurar ela por aqui. E aqui não tá dando para enxergar direito, mas aqui a última, que é uma hipertensão já grau 2, ela é 134. Aqui tem 25. Aqui é 131, né? 100 e pouquinho, não tá dando para enxergar direito. Mas se vocês precisarem utilizar, já sabe como é que funciona, né? A questão, se ela quiser que você coloque, ela vai ter que te dar essas informações aqui. Onde está o percentil e score da altura da criança, entendeu? Entendeu, pessoal? Sim. Entendemos. Boa. Aí aqui, né, o que é que ele pede? Qual é a principal hipótese diagnóstica, gente? É uma criança com hipertensão, com diurese, diminuição da diurese e urina escura. E lesões... Efeito pós-streptocócica. Principal é pós-diagnóstico, né? Ela está com uma GNPE. Completinho, a gente coloca tudo. Síndrome nefrítica, pipipipopopó. E quais 3 exames? 3 exames complementares, aqui ele só pede 3. Que vão confirmar. Olha a diferença da pergunta. Vamos interpretar. Ali ele pergunta o que estaria alterado. Então, vocês têm que lembrar de tudo que pode estar alterado. Mas aqui ele quer saber para confirmar a hipótese diagnóstica. 3 exames que vão confirmar a hipótese diagnóstica, gente. O ASA, o DNA, ele bota asma, mas vamos botar aqui, né, os 2. Vamos botar os 2 anticorpos aqui no começo. E hematória, né? Anti-DNase. Então, gente, eu tenho que confirmar a hematúria. Como é que é essa hematúria? Enzimáticos ou dismórficos. Eu tenho que confirmar a queda do C3 e eu tenho que confirmar o contato dele com os anticorpos. Né? Eu vou botar aqui anticorpos, mas vocês sabem que é tanto pode ser ASLO ou pode ser anti-DNase. Tá? Isso aqui é claro para vocês, né? Claro, cristalino, né? É. Acho que eu cobri as outras opções aqui. CIT. Cadê?
Cite 5 condutas. Cite 3 exames complementares recomendados. Cite 5 condutas médicas iniciais, aquele que eles queriam que vocês fossem mais criativos. 5 condutas médicas iniciais recomendadas para o caso. Bora lá. Qual é a primeira coisa? Internar. Diuréticos. Diuréticos. Antihipertensivo. Antihipertensivo. O que mais? Dieta hipoxódica, restrição hídrica e penicilina benzatina. Restrição hídrica, isso mesmo. E penicilina. Mulher, quando tiver faltando alguma coisa, coloca internar que já ganha um ponto. Coloca hidratação, aqui não podia, né? Fazer hidratação parenteral, mas na hora vocês colocam acessos venosos, colocam alguma coisa. Para controle da urina. Sonda. Isso, gente, estava esquecendo da sonda. Sondagem vesical. Como que a gente estava esquecendo? Como é que você vai controlar a urina da criança sem isso? Muito bem lembrado, tá? E na evolução desse caso, cite 4 situações em que os achados clínicos e resultados de exames que indicam a necessidade de estudar anatomopatológico, ou seja, biópsia. 3 situações que necessariam formar 28 semanas. Policúria mais de 48 horas. A hipertensão também, se ela durar muito tempo. A hematúria também não pode durar muito, né? Ela tem 12 semanas, né? Ou é 12 meses, um negócio assim. Depois vocês confirmam. Insuficiência renal, doutora, poderia ser? Isso, ele não pode ter deterioro da função renal, tá, gente? Enfim, insuficiência renal, tá? Essa não é uma doença que cursa com insuficiência renal. Então, se a função renal dela começar a decair, a gente também entra com a biópsia. Então, C3 mais de 8 semanas, uma hematúria que perdure muito, a pressão arterial que não melhora durante, coloca aí um prazo assim, de 4 semanas, hematúria, se eu não me engano, ela é 12 semanas para sair, para diminuir, mas depois vocês confiem, tá? Eu não olhei, eu fiquei no... Enfim, coisas que levem a pensar que a gente está lidando com outra doença, que a gente não está lidando com a GNPE, que aí a gente entra com a biópsia, com o sinal de gravidade. Aquele caso também como que é? É 2 doenças lá que acomete a criança. Poderia ser também caso, mas lógico que o quadro é totalmente diferente, né? Qual? A do rapidamente progressiva. Sim. Pois é, aí você começa a desconfiar, né? Se tem consumo de C4 também, você acha estranho, né? São coisas que te levem a desconfiar que não é necessariamente uma GNPE, que pode ser algo que pode evoluir para uma doença renal crônica, tá? Aí a gente vai pesquisar o que está acontecendo. Entendeu, gente? A hematúria, ela pode persistir por até 12 meses, um ano. Isso, 12 meses. Olha que coisa, 12 meses já de hematúria. Eu estava lembrando que era 12 alguma coisa. Então, piora da função renal, C3 por mais de 8 semanas, uma oligúria que persiste também, a hematúria mais de 12 meses. Então, tudo isso leva você a pensar que não é exatamente uma GNPE, pode ser outra doença, aí a gente pesquisa, porque ninguém quer que essa criança evolua com doença renal crônica. Beleza, pessoal?